virando sempre para a luz. Né? Que esse seja nossa caminhada, que esse seja nosso grande salto de entender que a gente precisa ter como exemplo o girassol voltando sempre para a luz, em qualquer que seja a circunstância. E nunca olhar que tudo é difícil, é complicado. A gente sempre diz, isso é muito difícil, é complicado, eu estou aprendendo. Não, nós já somos. A gente precisa apenas crer e ver. Tá bom? Muito obrigada por tudo aqui. Vamos passar a palavra para a maestra da noite, Lopes. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Estão todos ouvindo direitinho. Ok? Então, nós vamos ser breves hoje no nosso estudo e depois vamos passar para as contribuições de vocês. Nós estamos bem baixinho. Bem baixinho, mas eu estou no meu máximo aqui, estou bem pertinho. Ok. Estão me ouvindo, né? Vejam aí a questão dos sons de vocês também, né? Como é que está. Então, conforme eu disse, nós vamos... O capítulo que a gente está estudando o livro, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, nós vamos para a nossa aula 11 hoje. E nessa aula 11 é o hábito 6. Então, nós já passamos por 5 hábitos e hoje vamos falar sobre o hábito 6. Mas antes a gente sempre faz uma recapitulação. Então, deixa eu ver se dá certo compartilhar aqui esses slides aqui. Não foi. Sempre tem um que não vai. Só um momentinho. Tem que colocar de novo. Não está aparecendo aqui mais para compartilhar, mas não tem problema. A gente vai falando sem eles mesmos. Ok. Então, assim, fazendo uma... Seria interessante mostrar mais... Então, no livro de Steve Cove, né, que nós já estamos quase terminando o livro, estamos no hábito 6, que são 7 hábitos, né, das pessoas altamente eficazes. Então, nós vimos nos 3 primeiros hábitos, boa noite, nos 3 primeiros hábitos, que é o hábito da proatividade, de começar com o objetivo em mente, e primeiro, mais importante. Então, esses 3 primeiros hábitos nos tira do modo da dependência. Esses 3 primeiros hábitos, nós aprendemos com ele que toda a nossa trajetória, que toda a nossa evolução, que tudo aquilo que nós nos permitimos ser até o dia de hoje, né? Então, esses 3 hábitos aqui os 3 hábitos que nos tiram da dependência, porque primeiro acontece a vitória particular de dentro para fora. Então, eu sempre recapitulo que é para a gente poder lembrar de algumas coisas que nós estudamos, afinal, nós estamos hoje na aula 11. Então, nós temos uma primeira pirâmide, né, que sustenta esses hábitos. Então, no hábito 1, você cria sua realidade. No hábito 2, você define a realidade que você deseja. Para chegar no hábito 3, no ápice da vitória particular, execute o que você definiu. No hábito 1, né, que é o hábito de você cria a sua realidade, o hábito da proatividade. Então, nós temos um estímulo e temos uma resposta. E entre o estímulo e a resposta, nós temos o poder de escolha. Esse poder de escolha
ele tem por base a autoconsciência, a imaginação, a consciência e a vontade independente. Então, quando você, através do seu poder de escolha, você tem o estímulo para poder você chegar a uma resposta, então, no subsolo desse poder da escolha, nós temos esses quatro aspectos, né, que vai nos permitir dizer que a gente tem um poder de escolha. No hábito 1 ainda, nós temos por fora o círculo de preocupação, e no hábito 2 nós inserimos dentro desse círculo de preocupação, nós inserimos o nosso círculo de influência. Então, através dos aspectos da autoconsciência, da imaginação, da consciência e da vontade independente, então nós criamos um círculo menor dentro desse círculo de preocupação, o círculo de influência. Então, nós temos os hábitos, né? Nós temos valores e princípios, temos o caráter, que é aquilo que eu quero ser, temos um legado, aquilo que eu quero fazer, e na conjunção, na interseção desses três aspectos do caráter, de valores e princípios, e o legado, aquilo que eu quero fazer, então eu vou ter a minha missão. Então, hoje nós já saímos do modo da dependência desses três hábitos, nós já entramos na independência, estamos caminhando para a interdependência. Nós vimos o hábito 4, que é o hábito do ganha-ganha, ou ganha-ganha, ou nada feito, né? Nas relações interpessoais. No hábito 5, na aula 10, nós estudamos procure compreender para depois ser compreendido, onde você se coloca, né, no lugar do outro, olhando a outra pessoa, conseguindo compreendê-la pelos óculos dela, pelos paradigmas dela, para que você tenha acesso, você também se torne vulnerável, você também se permite nessa energia, nessa troca de energia, você também se torna vulnerável em relação, porque você se coloca no lugar do outro ao ponto de, se você realmente não for uma pessoa que tiver bem claro os hábitos em você, você fica vulnerável, né? No sentido de que você está se permitindo, né? Estar ao lado da outra pessoa. Então, esse foi o hábito 5. Procure compreender para depois ser compreendido, que traz a questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, se ver no lugar do outro para compreendê-lo primeiro e depois você se coloca à disposição também de ser compreendido, de sua opinião ser aceita. E no hábito 6, que é o que nós vamos fazer um breve resumo hoje, entra cria sinergia. Então, para a gente poder criar sinergia, né, então a gente tem que colocar em prática os 5 hábitos anteriores que nós estudamos. Então, esse último tripé, para chegarmos ao hábito 6, essa penúltima, né, triangulação. Então, o hábito 4, que é o hábito da liderança interpessoal, o 5 da comunicação empática, para chegarmos hoje ao hábito 6 da cooperação criativa. Que esses 3 hábitos, nós já estamos vivenciando eles na vitória pública, segundo o estudo, né, do livro de Steve Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu recomendo quem não tenha, que tenha, né, que adquira o livro, que realmente no livro é bem mais completo, traz assim
inúmeros exemplos, e é um livro libertador, porque nos traz, né, nos traz de dentro para fora, né? Nos traz dessa nossa busca interior, né, de dentro para fora. Porque a vitória particular realmente ela começa lá dentro de nós, né? Para a gente trazer essa vitória, trazer essa vida, né? Que a gente deseja, trazer os resultados que a gente deseja para a vitória pública. Então, a sinergia, quando nós falamos em sinergia, nesse hábito 6, que é colocar em prática todos os hábitos que nós já estudamos. Então, quando a gente compreende o hábito 6, então a sinergia por si só, né, é a atividade mais dinâmica da nossa vida, né, para que as coisas possam fluir ao nosso favor. Então, a sinergia, ela libera e ela unifica o poder das pessoas. A sinergia libera e unifica o poder das pessoas. E o que é a sinergia? Então, a sinergia, ela diz que o todo é maior do que a soma das partes. A soma de dois fatores diferentes resulta em algo totalmente diferente dos fatores individualmente e juntos tem um resultado potente em termos gerais de resultado final. Então, a sinergia ela significa dizer, né, que o todo é maior do que a soma de todas as partes. Então, a gente tem, por exemplo, a relação estabelecida entre as partes é em si e por si, né, também uma parte. Então, quando se trata da mente humana, a sinergia humana e a sinergia entre os seres humanos, então a relação também ela é uma parte. Ela não é o todo, né? Então, quando a gente está quando estamos, né, em nossos na vitória, quando nós estamos no público, né, que a gente traz da vitória particular para fora, de dentro para fora, que a gente busca as nossas conquistas, né, os nossos resultados, nessa troca de energia com os outros, com as outras pessoas no coletivo. Então, né, nessa troca, né, que vai acontecer, né, a sinergia, se nós realmente estivermos consolidado, né, dentro de nós, essa questão da nossa própria energia, quando a gente se conecta, né, quando a gente entra em conexão com o nosso espírito, né, quando a gente entra em conexão com a vontade do nosso espírito e que a gente é proativo, aí a gente começa a perceber que sem querer nós já estamos colocando em prática, né, os hábitos anteriores, os 5 primeiros hábitos, para a gente poder chegar nesse 6º hábito. Então, a relação estabelecida entre as partes é em si e por si também uma parte. Quando se trata da mente humana, a sinergia humana e a sinergia entre os humanos, essa relação também é uma parte. Mas, além de ser uma parte, então, quando isso se junta, né, que isso se torna o todo, né, então, essa sinergia ela é bem catalítica, né, ela é bem poderosa, ela é unificadora, ela é excitante. Então, a sinergia é aquilo que 2 ou mais pessoas consigam fazer coisas extraordinárias.
E quando que essas coisas, essa sinergia, essa coisa extraordinária, ela pode acontecer? Quando houver principalmente, né, a confiança e a cooperação, isso em alto nível. Então, pelo que nós já estudamos desse livro, então a gente vê que se as pessoas não forem por si só colaborativas entre si, se as pessoas não estiverem, né, em conexão, em união, quando você não fica, né, na defensiva, né, quando a pessoa está em confiança e cooperação baixa, então ela fica na defensiva. E por ficar na defensiva, então a gente não consegue chegar àqueles resultados que muitos desejam, né? Simplesmente você não consegue chegar aos resultados porque as pessoas não vão estar em conexão com você, e por não estar em conexão com você, não vão estar satisfeitas, e com isso, nessa relação defensiva, acontece o quê? Acontece aquelas relações de ganha e perde, ou de perde e ganha. Então, se você aumenta a cooperação, se você aumenta a confiança um pouco mais, então a relação pode até se tornar respeitosa. Porém, né, ainda não vai existir uma sinergia, né? Não vai existir essa conexão de alma, né? Essa conexão verdadeira. Então, a sinergia só ocorre em ambientes de cooperação e confiança altíssimos. E o que é que cria, né, essa cooperação e essa confiança? Então, quem cria são os hábitos de liderança pessoal e da comunicação empática. Que a comunicação empática ela é bem poderosa. É quando você se torna vulnerável, você deixa os seus paradigmas de lado, você deixa os seus óculos de lado e você começa a compreender e a aceitar o outro pelo paradigma dele. Com isso, você cria empatia. E ao criar essa empatia, a pessoa, nessa relação de alta confiança, ela se abre e aí pode acontecer o que nós chamamos de sinergia. É uma energia que nasce quando você pratica os 5 hábitos anteriores. Quando você é uma pessoa que realiza, uma pessoa que entende o seu ciclo de influência, quando você tem clareza daquilo que você quer, quando você foca naquilo que você quer, quando você joga o jogo do ganha-ganha e não quer saber, né, de tirar vantagem de ninguém, quando você entende as pessoas e se permite ser entendido por elas. Então, esses principais hábitos, né, vão nos dizer, né, como é que a gente vai criar essa sinergia no trabalho, nos relacionamentos e no nosso dia a dia. Então, se você entender o que é de dentro para fora, e isso a gente tem falado, que todo o livro, né, o foco do livro de Steve Covey, inicialmente é essa vitória particular, essa vitória de dentro para fora. Então, se você conseguir desenvolver o hábito da proatividade, se você tem um objetivo claro em mente, você consegue fazer primeiro o mais importante. Você consegue pensar no ganha-ganha. E se você consegue desenvolver o hábito, né, da comunicação empática e eficaz, e para primeiro você primeiro compreender para depois ser compreendido, então nós estaremos prontos para que aconteça, né, essa sinergia, que é algo assim poderoso que acontece. É tipo a gente vai dar um up, né, na nossa energia, em que a gente passa a viver, né, e a gente passa a viver e a gente passa a se conectar com as coisas, né,
com as coisas do Espírito, com aquilo que a gente traz de mais profundo, né, em nós, quando a gente se alinha, né, a essa vontade do Espírito, então e a gente começa sim a ter essa vitória particular. Uma vitória, né, que ela começa lá dentro, e essa vitória ela sai, né? Ela vem para o público, ela vem para o coletivo, ela vem para as nossas relações. E com isso a gente começa a inspirar um grau de confiança alto, a gente cria sinergia, né? A ligação e o alinhamento perfeito com o outro, cria esta força, né? Cria este potencial de fazer com que tudo dê certo. Sabe aquela questão de você, para poder você chegar a um determinado resultado, uma determinada vitória no coletivo. É uma vitória particular e, ao mesmo tempo, é uma vitória no coletivo. Então, você está com a pessoa certa, no lugar certo e fazendo a coisa certa. Então, quando há esse alinhamento, né, de estar no lugar certo, de estar fazendo a coisa certa, de estar com a pessoa certa, então realmente você cria essa sinergia poderosa, onde 2 mais 2 não necessariamente não significa que é igual a 4, mas 2 mais 2 vai dar algo muito mais poderoso do que 4, né? Vai dar, nós vamos ter aí uma coisa quântica, né? Nós vamos ter um salto quântico na nossa energia, a gente vai ter um salto quântico nas nossas relações, a gente vai ter um salto quântico naquilo que a gente, no propósito, na nossa missão, no propósito. Vou dar um exemplo bem legal de uma história que realmente aconteceu. Então, uma mãe, ela tentava ter filhos, mas ela não conseguia ter filhos. E, em comum acordo, né, com o seu marido, que também queria ter filhos, então eles decidiram que eles iam adotar uma criança. E vocês sabem que para adotar criança não é algo assim muito simples e não é algo assim que acontece do dia para a noite. Então, passou-se um certo tempo esperando, né, por essa adoção, esperando que essa criança chegasse. E nesse intervalo de tempo, né, nessa espera em que eles estavam, né, nesse processo de espera dessa criança, desse filho, né, tão esperado, ela engravidou. E por ela ter engravidado, por um momento, o pai disse: pronto, você engravidou, então a gente não precisa mais adotar, né? E mãe é mãe, né? E pai é pai, cada um tem seu papel. Então ela disse: não, nós não, já tínhamos combinado, né, que nós íamos adotar uma criança, porque todas as vezes que ela engravidava, ela perdia a criança. Eu disse: quem garante que essa criança vai vingar, né? Eu já perdi tantas crianças, né? Já foram tantos abortos, né, naturais que aconteceu, que não consegue sustentar, e quem garante que essa gravidez ela vá à frente. Então nós vamos continuar, né, com o projeto da adoção. E assim fizeram, adotaram essa criança, e ela, ao mesmo tempo que adotou, conseguiu, né, conseguiu fazer com que sua gestação fosse até o final. Ela teve seu filho. Então agora eles tinham 2 filhos, tinha um filho adotivo, né, o filho do coração, e tinha o filho biológico, né?
E 20 anos depois dessa história, aí acontece que o filho biológico, ele adoece e é uma doença grave em que precisa fazer o transplante, né, de medula. Então, aí o que é que aconteceu? Para a gente resumir a história. O filho que foi adotado, que não tinha nada a ver nessa questão do que você tem que ter, como é que se diz? Tem que dar certo, né? O tipo de sangue, essa coisa toda. E simplesmente. Compatível. Isso, compatível, muito bem. Então, o filho biológico, né, ficava dizendo, não, eu quero doar minha medula, eu quero doar minha medula, e os médicos diziam, não tem como você doar a sua medula, porque você não é irmão dele legítimo, né, você não é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Eu só sei que por insistir tanto, fizeram finalmente os testes, e ele era 100% compatível. Então, o que é que a gente percebe aí? Então, a gente percebe que houve uma sinergia de almas, né? E nessa sinergia de almas, em que o universo, né, já sabia do que iria acontecer, então enviou, né, esse filho adotivo para que fosse compatível e salvasse a vida do irmão, né? Isso 20 anos depois. Então, né, nessa história, então a gente percebe que nesse alinhamento, né, nesse alinhamento com o espírito, nessas relações com o coletivo, quando estamos conectados, quando estamos alinhados com o nosso objetivo, né, estamos alinhados com o nosso propósito, com a nossa missão, então a gente cria esse poder, né, esse grande poder, a gente cria essa sinergia. E as coisas realmente acontecem porque vamos estar no lugar certo, com a pessoa certa e no tempo certo. Então, resumidamente, a sinergia é isso, né? É a gente estar alinhado com essa vida, a gente está alinhado com as energias. E quando a gente está alinhado com as energias de um ambiente, seja nas relações de casamento, seja nas relações de trabalho, não é? Onde a equipe de uma empresa começa a vibrar, né? A energia começa a se alinhar, todos com o mesmo propósito, então a gente vê que cria essa sinergia, que cria essa força, né? Que cria esse poder de se chegar a um resultado muito além daquilo que se espera muitas vezes. Então, o nosso hábito 6, eu disse que hoje o capítulo era pequeno, não tinha muito o que falar. Eu até acrescentei algo dos estudos, né, que a gente faz. Então, hábito 6, crie sinergia. Então, para a gente poder criar essa sinergia, a gente tem que sair, né, dessa vitória particular, sair de dentro para fora. Então, agora eu gostaria de ouvir vocês, né? Eu gastei só, acho que 20 minutos. Então, eu gostaria de ouvir vocês, de exemplos que vocês possam ter de situações vividas em que vocês nos contem aí como é que foi, né, esse processo aí de sinergia, essa grande vibração de energia, né, de conexão nesses relacionamentos de vocês. Então, a minha participação hoje é curta, porém, a gente deixa, né, essa mensagem de Steve Covey do hábito 6, crie sinergia. E agora eu gostaria de ouvir vocês.
Ivanilda fica por último. Bora criar, bora. Eu vou ficar por último. Certo, fica aí por último. Vamos lá. Tenho certeza que todos aqui têm exemplos, né? Exemplos da própria vida, em que se criou essa sinergia e que você chegou a resultados muito mais rápido, né? E de forma mais potente. Vilma levantou a mão, Aguardando as contribuições. Eu nem gostaria de ficar por último, eu gostaria de ser a primeira. Não para... Pois vamos lá. Posso lá? Vamos. Assim, eu gostaria de colocar, apoiar. Tá, Joaquim. Eu gostaria de botar um ponto a mais na palestra de hoje para que vocês possam já se colocar. Assim, vamos dizer que a palestra vai ser dividida, mas assim, eu vou colocar um ponto a mais nessa colocação de hoje. A Aparecida vem colocando, né, fatos de que a importância de você sair de dentro para fora, né? A gente percebe dentro do processo da materialidade muitas buscas de formas até emocionais, psicológicas, espiritualistas, formas de que as pessoas consigam pôr os pés no chão, seria uma expressão bem corriqueira e popular, para que as pessoas ponham os pés no chão. Grande parte dessa forma de colocar os pés no chão tem sido sempre mais pela área da psicologia ou da parte filosófica. E hoje tem sido muito mais pela área da psicologia. Como se a pessoa, o ser, ele fosse apenas um processo de desequilíbrio, não é? Então, a visão que se tem desse ser, então para que a gente consiga sair de dentro para fora, a gente precisa compreender qual é a visão que eu tenho que seja um ser humano. Qual é a visão que eu tenho de quem eu sou enquanto pessoa? Qual é a visão que eu tenho enquanto ser dentro desse processo da materialidade? Então, são muitas formas, né, de como a gente consegue se ver. Então, dentre todas as perguntas que eu fiz agora, como é que você se vê enquanto ser social? Como é que você se vê enquanto ser emocional? Qual é a visão que você tem desse ser dentro desse processo na sociedade? Qual é essa visão? Então, para a gente ter uma resposta disso, a gente tem que olhar sempre para um referencial. Concordam? Então, tudo que a gente for responder dentro dessas perguntas, a gente está olhando para um referencial. Qual é esse referencial? Esse é que é o grande X dessa questão, para acontecer uma sinergia verdadeira, para que aconteça uma sinergia real de alma, de espírito, de ser. Eu preciso ter essas respostas. Qual é o meu referencial para poder sair de dentro para fora? Como é que eu saio de dentro para fora? Qual é o referencial que eu estarei usando ou quero usar para sair de dentro para fora? Então, né? Qual é o referencial? Baseado em quê? Em quê? Se eu não souber dar essa resposta, eu vou continuar sem estar com esses pés firmes. Tá? Sem estar com esses pés firmes para entender e sair. Se eu não tenho em que me firmar, certo, Vilminha? Passo já a palavra para você. Vilminha levantou a mão. Então, se eu não tenho esse referencial, se eu não sei que referencial é este,
então eu vou estar dentro de um processo sem terra nos meus pés. Porque eu não vou conseguir sair. Porque para eu sair, eu tenho que me conectar com algo que me dê uma sustentabilidade, que me dê uma sustentação. Tá? Aí a gente pergunta, qual é o seu referencial? Para eu saber qual é o meu referencial, eu tenho que saber quem eu sou. Se eu olho para mim e me vejo e me classifico apenas como um ser material, uma pessoa que está aqui, que veio, que não sabe nem porquê, só sabe que chegou aqui, que nasceu, que foi para a escola, e que foi ensinado que tem que ir à luta, que tem que vivenciar a vida, que tem que batalhar, e que a vida é só isso, e que eu não tenho mais que olhar para o meu redor, eu não tenho tempo. Então, esse referencial pode ser. Então eu estarei apenas com esse comportamento, com o entendimento de que eu sou um ser material, exclusivamente. Então, para eu sair fora, eu preciso ter inúmeros mecanismos e ferramentas para vivenciar esse processo ou eu viver nessa vida na materialidade, porque eu vou saber que vai ser sempre frustrante, vai ser sempre frustrado e vai ser sempre de luta e de guerra. E que muitos dos momentos vão acontecer inúmeros fracassos na minha vida. Porque socialmente eu só vou enxergar isso, então só vou ver fracasso. Então, para eu não fracassar, eu tenho que ter mecanismos. E muitas vezes mecanismos complicadíssimos. De passar por cima do outro, de inventar moda, de ficar a noite sem dormir preocupado. Que tipo de ação ou que estratégia eu vou usar no outro dia para que eu continue em pé. Porque eu vou vivenciar dentro do processo de eternas lutas. Se o referencial for esse. Então, dificilmente eu vou conseguir viver uma sinergia, principalmente com o outro, porque o outro nunca vai ser o meu irmão, vai ser sempre o meu rival. O dia não é um dia de graça, mas é um dia de luta. Que eu posso perder ou não. Tá? Vai ser um dia em que eu tenho que tirar força, seja de onde for, para vencer aquele dia, ou me impor sobre o outro para que o outro não me derrube. Então isso gera o que? O medo do outro. Então não há sinergia. Não, mas acontece, eu me relaciono muito bem, e eu sou amada pelas pessoas. Sim. Será? Será que só isso produz esse processo? Aí quando você deita e para, aí já vem as dores, as tristezas, os choros, as angústias, aí as depressões, está assim, ó, de pessoas assim. Por causa de quê? Que conexão essa pessoa está fazendo? O que ela pensa que ela é? Tá. Agora, uma outra, que referencial tem? Esse referencial está baseado em quê? Apenas na composição do que o outro pensa. Se for, são bilhões de pessoas pensando. Já imaginou a dificuldade de se ajustar a um pensamento? Agora, se eu sei quem eu sou, o que é esse ser que eu sou? Que eu sou um ser espiritual. Que eu sou uma energia pura que veio para cá para vivenciar uma experiência dentro da materialidade. Então o meu ser, com minha sinergia de dentro para fora,
ela vai manifestar a verdadeira pessoa que eu sou. Sabendo que, mesmo que existam bilhões de pensamentos, mesmo que existam bilhões de pessoas pensando diferente, criando um processo, eu vou estar sempre dentro do processo, mas não vou ter conexão com o processo. Porque eu não sou aquilo. Eu sou o outro ser. Eu tenho a compreensão do verdadeiro ser, quem eu sou. Então, aí sim, eu vou transbordar qualquer processo para sinergia, qualquer coisa. Porque eu vou entender que o outro, mesmo que ele não esteja tendo essa visão, ele é uno comigo. Porque não existe bilhões de pessoas, só existe uma pessoa, que sou eu, que é você, que nós somos um. Então, sim, eu não parto todos os dias para uma batalha, eu parto todos os dias para a graça, para as bem-aventuranças, para a alegria da vida, vendo que, sabendo que tudo que está aqui, ou tudo que está sobre isso aqui, ou acima disso aqui, me pertence. E que eu tenho o direito de usufruir a hora que eu quiser. Então, são pontos de conexão diferentes. De o que está achado e do que está perdido. Se a gente colocar palavras. Do que está achado e do que está perdido. Perdido no emaranhado da ilusão. Perdido no emaranhado do falso eu. Entende? Então, como é que eu vivo? Como é que eu vivo? Como é que eu me conecto? Não, eu me dou bem com essa pessoa, mas não me dou bem com essa. Porque é uma questão de energia na materialidade. Mas não é a energia espiritual divina. Porque a energia material espiritual divina, ela não tem com que se conectar, porque ela é única. Aí, quando a gente está nessa conexão, a gente precisa compreender o desequilíbrio do outro. Ele levanta, sai do falso eu, você está emitindo uma energia que não é a sua própria energia. Você está para baixo, levanta, sai desse processo. Aí, quando nós já tivemos aqui a palestra do maestro Joaquim falando sobre essas questões energéticas. Então, é justamente porque essa pessoa não sabe quem é. Não sabe quem é. Por isso que emite essas energias. Por isso que se conecta com facilidade com a luta com o falso eu. Nós tivemos aqui uma palestra maravilhosa, né, pelo maestro. Até o que pode acontecer, o comportamento da pessoa. É muito claro. Quando você olha, vixe, eu não suporto essa pessoa. Eu já disse, vixe. Não suporto essa menina, meu santo bate. Essa aí é uma rumbeira que eu me faço comigo, com a bruxa aqui. Mas aí, quando a gente aprende, puxa vida, a gente olha com outro olho. Vixe, como ela está conectada com o falso mesmo. Aí a gente emite, eu aprendi quando eu passo na rua, procurando a pé, porque graças a Deus a gente tem um transporte para andar, né? Mas quando você anda assim, a pé que vê alguém assim, na rua, deitado, quando eu olho com os olhos, como é que pode, revoltada, porque eu vejo um ser igual a mim, comigo, numa situação daquela. Aí eu olho com aquele pensamento forte, levanta e anda, porque você é filho de Deus. Porque é essa revolta que a gente vê, essa revolta santa de ver o santo no chão, porque está conectado não com o verdadeiro, mas com o falso. Então para brotar daqui de dentro, tem que ter um ponto de referência. E essa referência é o divino. O ser divino que está dentro de nós, para que ele se manifeste. Tá? Vou fechar aqui meu bico para passar agora para vocês. E viu o Mick vai ter que já levantar uma mãozinha dela. Entende? Então tem que ter essa referência. Qual é a sua?
Por que Por que muitas vezes você não confia nisso? Muitas vezes a gente não confia. Isso é como se fosse algo à parte de nós. Fosse algo assim, acoplado só quando eu preciso. Por isso que as pessoas só procuram a Deus quando precisa, quando está numa perrengue. Todo mundo rezando. Aí quando a gente diz, é porque a gente precisa agradecer todo dia, independente que seja a situação. Manter essa conexão do real, do verdadeiro com nós. Né? Aí pronto, aí acontecem sinergias. Porque o normal é acontecer sinergias constantemente. É anormal não acontecer. Mas, infelizmente, é uma decisão pessoal de querer viver o falso eu ou não. Quantas vezes a gente está lutando, eu estou lutando para manter o eu verdadeiro. A gente não precisa lutar por nada, tudo já está. É só questão de crer. Ok? Muito obrigada. Agora já passa a palavra, né? Vamos, o próximo foi Vilma, né, que levantou a mão. Uau! Boa noite, muito obrigado. Uau! Nossa, quanta sabedoria, quanta emoção. Respirando profundamente aqui agora e trazendo essa consciência de Deus todo em todas as coisas, eu tive o privilégio de passar esse final de semana do carnaval, de sexta a terça-feira de carnaval, né? E na Academia Espiritual da Setionoye. E mais ainda, né, falando da sinergia, foi com a diretora Maria Murakami, que ela fez prova para a sede internacional da Setionoye. E quando a Aparecida falava sobre a sinergia, eu só me lembrei dela, porque foi, assim, poucas pessoas eu tive o privilégio de desfrutar da consciência do campo energético, né? E ela contava que foi fazer a prova para ser preletor da sede internacional. E essa prova era no Japão. Então, desde a hora que eles chegam, tudo eles são observados para ver se tem reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. E se desde alguma coisa não tiver em reconciliação, eles perdem ponto. E ela disse que ia para entrar no salão para fazer, e que foi rápido para entrar no salão, pegou um sapato, tirou o sapato, botou no saco, pegou outra sandalinha e foi entrando. Aí o preletor responsável, que estava dando os pontos para ela, volta, Maria. E ela voltou, calça o sapato. E ela calçou o sapato, tirou o sapato, botou de novo e foi. E ele volta, Maria. E aí na terceira vez ela já estava ficando muito irritada. E ela, uau, né? Uau. Aí ele disse, você vai perder os pontos, Maria. Você vai perder os pontos. Volta. Aí ela disse assim, parou e perguntou, qual é o presente, né? Como eu posso estar aprendendo aqui? Ela disse que aí voltou e colocou de novo o sapato e tirou o sapato. E naquele momento ele disse para ela, como que você vai trabalhar com as pessoas se você não tem sentimento de gratidão no seu sapato? Se você tira o seu sapato na carreira sem perceber e sem abençoar o solo. Eu fiquei encantada, uau, que fantástico. E aí foi muito interessante que apareceu os cupim. E os meninos gritaram, olha aqui, cupim é isso aqui, que ela estava querendo ver tudo. E ela começou a reverenciar e orar pela vida dos cupim. E eu fiz uau, e os cupim desapareceram. E ela disse, não vai embora, vida. Então, a reconciliação, entrar no campo sinergético, saber que nós somos tudo. Nós somos a terra, o ar, a água, o fogo, o éter. Somos tudo. O todo do tudo, né? E foi assim, e um grande privilégio ter passado esse dia com a diretora Maria Murakami. Eu ficava assim, muito envolvida com aquela energia grandiosa que ela trazia de reverência. Ela vive o tempo inteiro como se ela fizesse o tempo inteiro um processo meditativo
As obras delas é Deus, a reconciliação com todas as coisas, a gratidão a todas as coisas. E aí eu perguntando para ela, porque eu sou muito encantada com aquela forma humana. Eu disse, diretora, me diga qual o segredo que tem, que todas as pessoas que fazem a forma do humano para saúde, para cura. Eu tenho um relato da minha irmã que fez e teve um parto sem dor. E ela estava com pedra na vesícula e o médico achava que a criança não ia sair os 9 meses. Me conta qual é o segredo, diretora. Ela olhou para mim e sorrindo e disse, olha, a revelação divina, a forma humana é feita lá na torre da sede central de Jabaquara. São 5 horas de preletores oficiantes e master que faz cada 1 hora de oração diariamente, de segunda a segunda. E todas as vezes que alguém entra naquela sala, ela, o pior que ela teve, com qual dor, ela se reconcilia. E ela disse que na hora que ela está fazendo, ela escuta todos os preletores fazendo uma oração também junto com ela, lendo a sutra. Eu fiz uau, aí chego aqui com vocês estão falando esse mesmo. Uau, é tudo uma coisa só. Muito obrigada, muito obrigada. Então é isso, é essa energia, essa força, esse processo de gratidão, essas ferramentas fantásticas que temos para manifestar a vida de Deus, né? Deus aqui, o que é o presente que eu tenho aqui? Como é que a sabedoria de Deus vai experimentar o meu dia hoje? Como é que o amor de Deus vai viver? Eu estou vivendo o verdadeiro amor, eu estou reconciliado com todas as coisas, né? Então, essa reflexão que você estava fazendo e o conto que a Aparecida falou sobre aquelas crianças, né, que se tornaram adultos, é isso, né? É permitir que essa grandiosidade da vida, que essa energia se manifeste de todas as formas, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu disse, uau, eu cheguei aqui, já cheguei atrasado e me encontro com tudo que eu estou aqui nessa reflexão. Saí da minha reunião, do meu grupo, de vou lá falar com aqueles seres abençoados. Obrigada pela oportunidade de compartilhar. Muito obrigada. Uau, Arru, muito obrigada. Mais alguém gostaria? É bem interessante, muito importante o estudo de Aparecida. Aparecida sabe que eu sou sincero. Esse é um estudo sério que a gente procura fazer toda semana. E hoje foi muito bem exposto o assunto, eu gostei muito do assunto. Vilma também. 2 assuntos muito importantes que falaram aí. E é o seguinte, a gente, para comunicar-se bem com também Ivanilda, também complementou com outras coisas, uma coisa de fundamental importância que a gente tem é o estado de contentamento. Quando nós temos esse estado de contentamento, de gratidão, nós nos abrimos para os outros, nós nos tornamos uma pessoa desapegada. O desapego não é você sair distribuindo de rola por aí, chamando a atenção que está fazendo caridade, não sei o quê. O desprendimento é você estar com a mente aberta e descobrir uma necessidade de uma pessoa naquele momento com aquilo que você tem a oferecer. Uma pessoa aí caindo, você sustentar com sua mão. É uma pessoa aí fazer um serviço, um trabalho está só, você vê que ele está precisando de ajuda, de uma força física, você chegar a tempo e ajudar. É você escutar o que as pessoas têm a dizer, às vezes está com angústia. Muitas vezes, sempre, normalmente, a gente acha que ajuda orientando, mas muitas vezes muito mais importante é o silêncio. Demais, o silêncio é muito importante.
Sempre eu friso isso daqui nessas reuniões, porque eu tenho experiência da importância do silêncio. Olha, a gente quando está no estado de graça, assim, Deus nos dá as coisas, não é aquilo que a gente, das coisas mais simples. Por exemplo, essa semana aqui, meu irmão faz uma manteiga com nata, ele vai juntando a nata e faz uma manteiga. Aí eu estava pensando em fazer a manteiga de amendoim, que é faz o amendoim e bota uma pequena quantidade de manteiga e melaça o mel. Aí hoje de manhã eu pensei em fazer essa manteiga. Hoje eu cheguei lá na casa de minha mãe, quando cheguei sem nadinha, e ela estava me insistindo para eu ir para a mesa com ela. Meu irmão chamou para ela jantar, ela não quis. E bora, Gilvan. Aí eu vi que ela estava querendo que eu fosse com ela para a mesa. Fui. Aí ele disse, Gil quer, me chama de Gil, quer um pouco de coalhada também, que ela gosta de coalhada. Pronto, aí percebi que ela estava querendo que eu fosse, porque enquanto eu não entrei com ela, ela não foi jantar, não queria jantar. Aí quando chego lá, meu irmão pega manteiga, fez hoje. Olha, Gil, o que eu fiz. Tá vendo como é que funcionam as coisas? Eu pensei de manhã em fazer minha manteiga. Chego na casa de meu irmão. Olha, Gil, o que eu fiz. Aí fui, falei com ele, me deu. Quer dizer, as coisas fluem tudo naturalmente. Não é o ter muita coisa, não é porque é no dia a dia. É nesse dia a dia. O dia a dia a gente vai. E é mais com aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. Nossos familiares, é pai, é filho, é irmão, é cunhado, é sogro, é sogra. Tudo aquilo que você vai no dia a dia, sem fazer muito alvoroço, de uma maneira mais simples possível. Isso é sincronização, como falou a Aparecida. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite para todos. Boa noite, Gilvan. Muito obrigada pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de falar, de contribuir, de falar sobre esse assunto? Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite, Joaquim. Quando me amei de verdade, compreendi que qualquer circunstância estava no lugar certo, na hora certa, no momento preciso. E então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome. Autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia e meu sofrimento emocional não são senão sinais de que estou indo contra minhas próprias verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber que é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa, talvez eu mesmo, não esteja preparado. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, situações, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de me preocupar por não ter tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os megaprojetos de futuro. Hoje faço o que acho certo e gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter a razão. Com isso, errei menos vezes. Hoje descobri a humildade.
quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, compreendi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, uma valiosa aliada. E isso é saber viver. Não devemos ter medo de nos questionarmos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Esse texto que Ivanilda postou foi fantástico. Olha, no grupo da gente tem muito texto bonito, realmente. E a gente fica assim, fica bobo. Eu não tenho tempo de estar vendo o tempo todo, mas de vez em quando eu saio rolando. E aqui acolá, e esse, particularmente, era como se eu estivesse encontrando, sei lá, explicações assim de coisas que a gente começa a viver. E a gente não sabia do que chamar. E esse texto mostrou como é que a gente deve chamar as coisas que a gente está fazendo, sentindo, pensando. Muito obrigado, gratidão. Aí chega parecido com essa história de hoje. E parece que se casa assim, com esse texto. E quando Ivanilda complementa, aí a coisa se emenda e viu uma costura. Aí fica um negócio assim que você diz assim, caramba, como diz Vilma, né? Como é que ela fala? Arrou! Arrou! Fantástico, maravilhoso, gratidão. Eu não tenho nem palavra para dizer não. Para mim esse texto já é suficiente. Boa noite, muito obrigado. Gratidão. Obrigada, Joaquim. Muito obrigada. Rô, quem é o próximo? Próxima. Se vocês me deixarem falar só um pouquinho mesmo. Nunca falo, né? Não costumo dizer. Já falei alguma vez, mas faz tempo que ando muda, não é? Eu também, assim, estou meio afastada, né? Inclusive, eu até tentei assistir naquele dia, no outro dia, que a passada foi maravilhoso, acredito. Mas, enfim, foi praticamente não ter assistido. Comecei, não tive tempo de terminar de assistir, mas ainda pode assistir? Pode, está gravado. Ai, graças a Deus. Pronto, então depois eu quero assistir. Quem ministrou, acho que Ivanilda, não foi, se não me engano? Foi? Foi o último que fizemos uma viagem ao espaço com Ivanilda. Gente, alguém tá... Outro microfone ligado, que aqui parece que está meio... Sim, pronto. Acho que melhorou. Deixa eu dizer, pensando aqui ainda na história da Aparecida, né, como diz Joaquim, e me fez lembrar de mim mesmo, né, de alguma coisa de mim. Por exemplo, quando eu vou comprar uma roupa para mim, seja uma peça de roupa, na mesma hora eu já imagino quando é que eu vou usá-la, né? Para qual ocasião, para qualquer gente. Eu acredito que todo mundo é assim. Não sei se que eu sou assim. Já imagino. Às vezes, mas às vezes não. Às vezes só quando eu achei bonita, eu gostei, como você viu bem em mim, eu quero aquela roupa. E depois é que eu ainda vou pensar quando é que eu vou usá-la. Aí eu tenho uma colega que foi me auxiliar, por algum tempo que a gente conecta uma com a outra. Eu acho que é tipo Aparecida e Ivanilda. São alguns afins, né? Aí, ela um dia me disse assim, eu comprei uma blusa, eu disse eu comprei uma blusa. Mas no dia que eu comprei a blusa, eu pensei até que eu iria usá-la logo. Porque eu gostei da blusa. Mas quando eu cheguei em casa, guardei a blusa, né? E eu não usava essa blusa. Sempre, eu juro a vocês, quando eu abri o guarda-roupa, eu pensava que para um lugar e eu escolhi a minha blusa, né? Quando eu olhava para essa blusa, eu juro a vocês, eu senti até uma sensação ruim. E a blusa era bonita, mas eu não queria usá-la.
Nunca eu achava. Aí eu dizendo a ela, disse, não, mas o que você vai usar? Ela disse, você vai usar. Porque tudo tem a sua hora certa, até a roupa da gente vestir. Tem a ocasião. Eu disse, justamente, quando eu compro, eu já penso nisso mesmo, porque eu vou usar para chegar, assim, ela vai se adequar, né, para aquele momento, vamos dizer assim. E nunca usava e passou. Eu acredito que já fazia uns 3 anos ou mais. Eu nem lembro quanto tempo fazia que eu tinha comprado essa blusa. Não fazia tanto tempo, mas também não fazia tão pouco, porque quando a gente compra uma roupa, sempre usa novo, né? Eu imagino. Eu acho que ele passa mais de um ano, acho que não passa, mas eu passei. E vocês sabem quando foi que eu senti vontade de usar essa blusa com toda vontade mesmo assim de usar? Foi no dia do sepultamento da minha mãe. Por incrível que pareça. Na hora que eu abri o guarda-roupa, que eu fui olhar as blusas, eu fui direto nela. Quando eu olhei para ela, eu disse, é hoje. Aí eu lembrei das palavras da minha colega. Tem o dia que você usar, você já vai usar ela. E eu disse, mulher, eu acho que eu nunca vou usar, eu acho que eu vou doar ela para alguém. Eu acho que eu vou final o dia chegando a ter tanta coisa dela, assim, antipatia, que eu vou ter que doar ela para qualquer pessoa. Se eu achar que ela serve, eu vou doar. Não, um dia você vai usar, é assim. Pois não é que chegou o dia. E na hora que eu fui olhar para ela, eu disse, ela. Não queria saber de mais ninguém, tinha que ser ela. Era como se ela fosse especial para aquele. Entendeu? Aí é que tá. Voltei lembrando a história da mulher, né? Com a criança que ela criou para ajudar a salvar o filho do biológico dela. Seria o anjo dela, né? Para salvar o filho dela, o outro filho. Pois é. Muito obrigada também a todos. Era isso. Muito obrigada por sua contribuição maravilhosa. Quem mais quer costurar essa coxa de retalhos aqui? Falando sobre a respeito assim, eu quando vejo uma pessoa assim caída, por exemplo, eu não me perturbo não. Assim, porque eu acredito que a pessoa está no todo. Quanto mais derrubada a pessoa está, mais ela está no todo. Então, se está no todo, ela está protegida. Então, não cabe a eu me preocupar. O todo está com ele. E se o todo está com ele, não há motivo de eu me preocupar com aquela pessoa. Porque na hora certa, ele vai aparecer alternativas para ele. Experiência que eu tenho, sabe assim? Percebo, entendeu? São visão, né? Minha visão que eu tenho assim. Já percebi, mas mais de uma vez. Eu penso assim, que essa pessoa nunca esteve tão. Porque quando a pessoa está totalmente vazia, quando Deus mais age naquela pessoa. Quem mais gostaria de falar? Hoje boa noite. Tá dando o eco. Quem é que tá ligado além de mim? Deixa eu ver. Era eu, Socorro. Sim. Quando Ivanilda ligou, eu estava no mato, debaixo de um pé de ipê, sozinha, porque eu precisava estar no meio do mato, na natureza, porque ontem eu passei por um momento forte, mas não vou falar aqui não, e foi um acidente com um cão de rua. Mas aí eu estava precisando me conectar com a natureza, mas ao mesmo tempo eu queria voltar para assistir a reunião que eu sempre gosto muito. E já faz parte do nosso cotidiano nas sextas-feiras esse compromisso. Mas vim tarde, mas ainda quis entrar. Viu, Ivanilda? Pois é. O cão foi dilacerado
por por outro outro cão cão no no meio meio do do mato mato e ele veio no forte forte do do homem homem pedir pedir socorro, socorro, sabe? sabe? Foi Foi muito muito humana a humana a atitude atitude dele. dele. Ele Ele veio veio ao ao meu meu encontro encontro para para pedir pedir socorro, socorro, mas mas vai vai passar passar 10 10 dias dias internado e internado vai e vai sair sair curado curado dos dos ferimentos ferimentos dele. dele. Muito Muito obrigada. obrigada. Aí eu Aí vou eu vou assistir a assistir a reunião de reunião de hoje. hoje. Foi Foi com com você, você, Ivanilda, ou Ivanilda, foi ou com a foi com a Aparecida? Aparecida? Não, hoje foi comigo. Sim, Foi Sim, bem tá. pouquinho. é É uma uma maravilha maravilha ficar ficar gravado gravado porque a porque gente a gente assiste. É, assiste. está sendo gravado até esse momento. É, Muito muito obrigada. obrigada. Muito obrigada, Socorro. Mais alguém gostaria de falar? De dar a sua contribuição, da gente fazer aqui junto uma sinergia só da massa. Vamos lá? Permita dizer só uma coisa. Sim, pode dizer. Na Na hora hora que eu que eu entrei, entrei, tanto tanto Maria Maria como como Ivanilda Ivanilda estavam em estava em êxtase êxtase total. 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 É É impressionante, impressionante, sabe? A sabe? A expressão expressão corporal, porque corporal o que o corpo não corpo não mente mente jamais. jamais. Assim, uma Uma iluminação iluminação das das duas, duas, que elas que elas estavam com estavam as com as câmeras câmeras ligadas. ligadas. Pois Pois boa boa noite. noite. Boa noite, Socorro. Mais alguém? Mais alguém? Vanilda ainda quer falar? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, pelas experiências aqui, né? Pelas contribuições de vocês. Realmente precisamos estar conectados, né, com essa energia maior, né? Conectados com essa nossa energia pura, a fim de que a gente consiga, né? Com essa identificação com o verdadeiro eu, a gente consiga fazer essas sinergias, né, com aquilo que realmente nós precisamos e que nós necessitamos. Então, muito obrigada, muito obrigada. Já já vamos fazer o upload desta gravação e a gente coloca lá no grupo para vocês assistirem. Semana passada foi com o Ivanildo, fizemos uma viagem ao espaço sideral. Depois nós voltamos para cá. Foi muito massa. Então, assistam, né? Façam uma maratona, né? De palestras. Sempre lá no meu canal do YouTube. Para quem já acessa com o link, acho que já vai automaticamente para as outras. Então, muito obrigada. Bye. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Aparecida, e a todos também. Até a próxima. Uma sexta-feira. Muito grata. Boa noite. Boa noite, boa noite.